Olá pessoal, boa noite, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Hoje é dia 7 de dezembro de 2020. Estamos aí com mais um vídeo no canal Falando com Deus e eu espero desde já que você compreenda que a palavra de Deus tem que ser divulgada ao máximo de pessoas possíveis, porque muitas são as pessoas que estão sofrendo aí de mundo afora, necessitadas de uma palavra de fé para que então ela possa encontrar uma solução para a sua vida. Desde já eu vos salvo com a graça e paz do nosso Deus. Que todos tenham aí uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus. Hoje eu quero fazer esse vídeo acerca de um versículo que muitas pessoas têm dúvida, tá? Não é mais aqui, não é um vídeo que vai te impulsionar, ter uma fé violenta, não, nada disso, não. É para que você venha ter um conhecimento aí dentro da palavra de Deus e saber que você também, se você fizer o que eu vou falar aqui, se nós fizermos o que a palavra vai falar através de mim nesse momento, é certo que nós teremos aí uma grande bênção, na verdade a maior de todas. Não será um vídeo que eu vou falar de vitórias e tal, não será isso. Não será um vídeo que eu vou tratar de vida financeira ou de vida sentimental ou de qualquer uma outra área de nossa vida, a não ser tão somente a espiritual. Porém, a mais valiosa de todas e é a fundamental, né? O que necessitamos em primeiro lugar. Peço que você deixe o seu joinha, tá pessoal? Deixa o seu joinha, compartilha, né? Já pedi para você compartilha. Ajuda o canal a crescer para que chegue a mais pessoas, tá bom? Então vamos lá ao versículo. No livro de João, no Evangelho, né, de 2 João, lá no capítulo 3, versículo 16, a maioria do povo que serve a Deus já conhece esse versículo de cor e salteado. Pois bem, mas um pouco mais abaixo, algumas pessoas, mesmo dentro da igreja, elas não compreendem, né? Pessoas também que não servem a Deus, ou que ainda não se voltaram para Deus, não servem ao Senhor Jesus, né? Não que eu esteja menosprezando as pessoas que de repente vão me ouvir aqui e ainda não são servos de Deus, podem até de repente passar pela mente, poxa, mas ele se acha melhor por servir a Deus, por ser crente? Não sou melhor, nenhum crente é melhor do que aquele que não é crente, do que aquele que não serve a Deus. Nós não somos melhores, somos apenas diferentes, fazemos parte aí do reino de Deus, ou do povo que serve ao Senhor Jesus, assim como no passado também havia ali o povo que servia a Deus através da descendência de Abraão, sendo ele o primeiro escolhido por Deus. O primeiro que eu falo, depois aí teve Noé, né? E depois de Noé morreu, os filhos morreram. Então lá na frente, depois que o povo estava tudo pagão, servindo a outros deuses, então ele começou através de Abraão ali, o pai da fé, o primeiro, o pai, começou uma nova nação do povo de Deus. Porém, essa aliança hoje é de uma forma diferente, a qual eu falei lá no vídeo, acho que uns 3 vídeos atrás, se você voltar, eu vou estar falando acerca da circuncisão carnal e da circuncisão espiritual. Então, ali vai tratar, né, acerca desse assunto de novo nascimento, de ser escolhido nela através da circuncisão para servir a Deus. Tá? Porém, no passado era de uma forma física dolorosa, hoje, porém, de uma forma dolorosa, mas também, só que de forma espiritual. Dolorosa porque temos que abandonar aí os nossos erros, né, as nossas debilidades, as coisas pecaminosas da carne. Mas, pois bem, vamos lá ao versículo. Abre comigo em João 3,16 e vamos meditar acerca do assunto. Eu estou contando o olho porque eu não estou aqui. Rapaz, tem um monte de bichinho aqui, né? Pelo Pernambuco nesse momento aqui. Mas não esqueça de você, que você necessita de ouvir a palavra de Deus. E eu, quando dou, eu recebo mais e mais do meu Deus. Porque a palavra de Deus é assim. Ela reflete. Quando eu mando ela para você, ela fala comigo também. Quando eu terminar de fazer o vídeo, eu vou também assistir o vídeo, porque a palavra vai falar comigo mais uma vez. Isso que é gostoso na palavra de Deus. Ela corta dos dois lados, né? Dos dois lados, é como vai falar Hebreus 4,12. Pois bem, vamos lá. Evangelho de João, no 16, como todo mundo conhece, mas eu vou repetir mesmo assim para poder chegar ao ponto que eu quero. Vai falar o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo mundo conhece. Pois bem, vamos para o 17, que é a chave aí onde eu quero meditar com você nessa segunda-feira. São por volta de 6h30 da noite, né? Aqui já está escuro no estado do Pernambuco.
Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Vamos tentar entender isso aqui, porque é bem complexo, muitas pessoas veem e não compreendem. Em algumas lições, quando chega nessa parte aqui de quem crê nele não é condenado, vamos lá, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Em algumas versões vai falar o seguinte, que será condenado. Quem não crê nele será condenado. Porém, eu estou com uma versão aqui que ela tem uma tradução hebraica, embora o judeu, boa parte, não crê em Yeshua, mas ela é uma tradução de origem hebraica, então a variação de palavra aqui é bem menos do que uma outra linguagem, uma outra tradução, melhor dizendo. Então, vamos ver então qual que é o sentido verdadeiro da palavra. Será condenado ou já está condenado? Não preciso andar muito e nem falar muito. Logo no princípio vai falar, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, pois bem, vamos pensar. Se o Eterno enviou o Filho para salvar o mundo, não enviou para condenar, enviou para salvar. Então, se ele enviou para salvar, é porque estava condenado. Eu não posso salvar alguma coisa que não esteja perdida. Eu não posso tirar alguém do buraco se lá não tiver ninguém dentro. É só a pessoa analisar e parar para pensar. Então, o mundo já está condenado. E quando aconteceu essa condenação? Desde lá do princípio já havia condenação e Deus tentou então estabelecer aliança com o povo e sempre deu errado. Então foi determinado por meio de animais, o sacrifício de animais, o perdão dos pecados, expiação dos pecados por conta do pecado era sacrificado um animal, por conta do delito que a pessoa fazia. Então, mas tudo isso deu erro. Todas essas tentativas que o Eterno ele criou, elas deram erradas, elas nunca deram certo. Então, ele, na sua infinita sabedoria, falou ao próprio Senhor Jesus para sacrificar, para que nós viéssemos ter vida nele. Estando nós, então, assim, condenados, já não havia como ter salvação em nós, então o Senhor Jesus, ele foi para a cruz com essa finalidade de salvar aquele que se entregasse para ele. É como vai dizer a própria palavra, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já permanece no estado de condenado, aquele que não serve a Deus. É por isso que o Senhor Jesus, que não serve ao Senhor Jesus, É por isso que o Senhor Jesus, ele veio com esse propósito, de tirar a pessoa da condenação mediante a entrega a ele, o reconhecendo como Senhor suficiente, único e verdadeiro, Senhor da vida da pessoa. Então essa pessoa sai do estado de condenação para a salvação em Cristo Jesus. É só analisar. E crer, quando vai falar que aquele que crê será salvo, Aquele que crê, então vamos lá, crê, já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Então a palavra crer, ela significa se entregar. Você crê em alguém, você se entregar, é você se deixar ser persuadido por aquela verdade que a pessoa está te falando, sem você duvidar em momento algum, sem você discutir em momento algum, deixar-se ser persuadido, convencido de que aquela é a verdade, reconhecer que ele é verdadeiro, que ele é suficiente, que não precisa de um outro para que possa então você encontrar salvação, porque somente nele
há salvação. Somente através do Senhor Jesus, Yeshua, HaMashiach, há salvação, e em mais ninguém. Então, vamos tentar provar isso em outros pontos, para que você não possa haver mais na tua mente, se é que você que está me assistindo tinha essa dúvida e não compreendia. Se você pegar uma Bíblia e lá está escrito, será condenado, então a tal versão, ela, não vou dizer que não é original, mas ela deveria ser revisada, observada e voltar aí, no caso aí, para essa versão, que é do original hebraico, embora eu estou falando que o judeu não cria em Yeshua, no Senhor Jesus, eles não criam, boa parte, porque aquele povo que se entregou para Jesus lá no passado, os discípulos dele que andavam com ele, eram judeus. Então nós temos que entender que também tem judeus que são servos do Senhor Jesus, como também tem brasileiros que são servos e tem brasileiros que não são servos. Mas fica aqui sabido que aquele que está no mundo está debaixo de condenação. E eu entendi. Quando eu entendi isso, então eu entreguei a vida para ele. Por quê? Porque eu não queria estar debaixo de uma condenação. Eu erro, eu falho? É certo que sim, mas eu tenho um advogado para poder me defender. Saber, o Senhor Jesus é o meu advogado, justo, verdadeiro e fiel, e nunca perdeu uma causa. Então, se você agora, nesse momento que você está me ouvindo, você entendeu essa passagem, encontra-se condenado, essa é a hora de encontrar a salvação através dele. Porque ainda que você esteja morto, ainda que você esteja aí fazendo parte da mortandade daqueles que estão padecendo, tá? No sentido de morto espiritualmente, não fisicamente, ele é Deus para ressuscitar, ele é Deus para fazer você renascer, a mim renascer, ou a qualquer um que vier se entregar para ele. Mas vamos um pouco mais adiante, vamos mergulhar um pouco na palavra de Deus, para que não haja aí uma falta de entendimento mais profunda. Vamos agora para João 11, 25, vai falar o seguinte, é lá na ressurreição de Lázaro, tá? Onde Lázaro está morto, numa tumba ali, e Maria vai falar, né, que ele sabe que o irmão ia ressuscitar no último dia, mas eu não vou falar acerca disso não. Eu só quero falar o versículo 25 aqui, tá? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ou seja, quem crê, quem se entregar, quem deixar, se persuadisse por mim, por minhas palavras, ainda que esteja morto, viverá. Sabemos que ele estava morto e que morto não pode ouvir voz de ninguém. Mas você vê que a voz do Senhor Jesus, qualquer um ouve, até o próprio morto, até o próprio Lázaro que estava morto, fisicamente falando, que espiritualmente ele não estava, né? Há uma alma em mim e em você, ele ressuscitou. Só que esse versículo também, ele cabe no sentido espiritual, de que aquele, ainda que esteja morto espiritualmente, crendo nele viverá. Aí vai falar o seguinte, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Como pode tal coisa? Nunca vai morrer? Então, o Senhor Jesus está falando acerca da vida espiritual, que aquele que crê nele, nunca vai morrer. Não vai morrer por quê? Porque ele já estava morto. Então, a partir do momento que ele se entregou para o Senhor Jesus, então ele saiu do estado de morte para vida, espiritualmente falando. Porque lá na frente, Lázaro mais uma vez morreu e não voltou mais. Porém, Lázaro morreu fisicamente, mas espiritualmente ele não morreu. Ele permaneceu vivo em Cristo Jesus. E é certo que através do nome do Senhor Jesus e a entrega a ele encontrou salvação. É certo que Lázaro deixou-se persuadir-se pelos ensinamentos do Senhor Jesus. E foi isso que fez com que Lázaro viesse encontrar salvação através do Senhor Jesus. É isso que fez com que eu viesse encontrar salvação através do Senhor Jesus, através de crer, deixar-se persuadir-se por alguém, né, por palavra de alguém, e esse alguém que eu me refiro é o Senhor dos Senhores, né, e o Rei dos Reis, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso advogado fiel. Pois bem, mas vamos mais um pouco aqui, eu tenho mais, acho que 5 minutos para terminar. Vamos procurar mais algumas provas interessantes. Vamos agora para, se você for lá em Apocalipse 2:11, peraí, vamos para Apocalipse 2:11, vai estar escrito o seguinte, Apocalipse 2:11,
vai estar falando aqui acerca da igreja de Esmirna, mas eu não vou falar o contexto, não vou mencionar o contexto, tá? Mas eu quero tão somente um versículo para que possam entender que aqui vai falar o seguinte: ser fiel até a morte, o 11, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça. É o 11 aqui, tá? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Então há uma segunda morte. Você recebeu o dano, eu recebi o dano da primeira morte, é certo que isso virá para mim e para todos. Foram poucos aqueles que não morreram. A maioria morreu. O próprio Lázaro ressuscitou, mas depois ele morreu. Porém, Lázaro não conheceu a segunda morte, é certo que não. E se eu permanecer em Cristo Jesus, eu não conhecerei a segunda morte. Se você permanecer em Cristo Jesus, você não conhecerá o dano da segunda morte. Se você não conhece ao Senhor Jesus e quer se entregar para Ele, porque você entendeu essa passagem, porque você entendeu esse versículo e confessa a si mesmo que está morto, é o momento de se entregar para que então você possa passar do estado de morte para o estado de vida, espiritualmente falando. Porém, quando você toma essa decisão, e você entendeu e tomou a decisão de se entregar para que venha ter vida. Só que essa vida que o Senhor Jesus oferece, uma vida espiritual, eterna, a saber, da tua alma, ela também reflete na tua vida física, aqui na terra, abençoando você aqui também na terra, livrando você também aqui na terra das forças malignas do mal, das forças espirituais do mal. Livrando você, por exemplo, da macumbaria, da bruxaria, feitiçaria, qualquer outro tipo de coisa que faça contra você, não vai funcionar, porque contra aquele que serve a Deus não vale encantamento. Isso, você vê que, olha só a grandiosidade que nós temos aí em servir ao Senhor Jesus. Olha só as promessas dele para mim e para você, a segurança que ele traz para mim e para você. Além de uma vida eterna com ele, ele dá o Espírito Santo dele para habitar em mim e em você, e que nós vamos ser livres de todos os males. A saber, por exemplo, a parte que eu acabei de falar agora há pouco, né, sobre os males que o inimigo lança para destruir a nossa vida. Nós seremos livres disso. Como também o Senhor vai nos ajudar a que nós vamos ser livres do principal mal de todos, que é o pecado, que está acima da morte carnal, porque é o pecado que pode matar a nossa alma, é o pecado que pode fazer com que nós venhamos perecer, tá? Mas, só para nós terminarmos, eu quero que você vá comigo agora, lá em Lucas capítulo 9, versículo 60, está escrito o seguinte: o Senhor Jesus, ele estava ali procurando discípulos, tal, e a um desses discípulos ele falou o seguinte, e disse ao outro: segue-me. O Senhor Jesus falou: segue-me. Mas ele respondeu ao Senhor Jesus, esse discípulo respondeu, o qual não cita aqui o nome dessa pessoa: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Mas Jesus observando aquilo que ele havia dito, e disse o seguinte: deixa aos mortos o enterrar os seus próprios mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Pronto, posso fechar minha Bíblia, porque eu concluí já aqui o que eu quero falar para você. Você entendeu o que o Senhor Jesus falou? Ele falou: olha, é o seguinte, deixa que os mortos enterrem os seus próprios mortos. Ele quer dizer o seguinte, se você não entendeu, está bem claro: olha, o teu pai morreu. Eu bem sei que o teu pai morreu. Como eu também bem sei que aqueles que estão enterrando o teu pai, que vão sepultar o teu pai, eles também estão mortos. Eles estão andando, eles estão comendo, eles estão bebendo, mas eles estão mortos. Da mesma forma que o teu pai está. Teu pai está morto fisicamente e espiritualmente. Eles estão mortos espiritualmente. Fisicamente ainda não. Se entregar para mim, tem uma solução. Se não se entregar, também morrerão. Então deixa que os mortos enterrem os seus próprios mortos. Você, rapaz, vai e anuncia o reino de Deus. Ou você vai e me segue, que nós vamos anunciar o reino de Deus. Então esse é o nosso Senhor Jesus, que promete a mim e a você tirar você do estado de morte para o estado de vida. Porque ainda que você esteja morto, você vai viver. Ainda que você esteja destruído, com a tua vida destruída, esbagaçada, e sabe, você diz, não tem mais jeito.
minha vida já está morta, eu estou acabado, não tem mais como eu sair do meio da sujeira, eu estou no tráfico, eu sei se eu sair, vão acabar com a minha vida. Não, não vai. Porque se você se entrega para Jesus Cristo, Ele é Deus para te guardar, Ele é Deus para te livrar, não só do laço, mas como acima de tudo, dentro do laço, porque Ele é Deus. E se você de fato, de verdade, se entregar para Ele nesta noite, ainda esta noite, ou quando você vê esse vídeo, daqui um dia, 2 dias, um ano, não sei, a quem esse vídeo vai chegar. Mas uma coisa eu bem sei, no momento certo e na hora certa, esse vídeo vai chegar até você. E você vai ouvir, vai entender que você estava morto e precisa se entregar para o Senhor Jesus, para que então você passe da morte para a vida. Assim como um dia eu entendi que eu estava morto e eu precisava passar da morte para a vida, e Ele transformou a minha vida em todos os sentidos. Isso eu posso te afirmar, e há quem testifique isso por mim. A minha história, a minha mudança de vida, a saber, a minha própria parentela pode testificar isso por mim, a minha mudança. E se Ele mudou a minha vida, se Ele me trouxe a vida novamente, porque em mim havia morte, porque eu estava junto com o resto do mundo morto, mas passei a ter vida mediante o nome dele. Ele vai também te dar vida para você vencer suas batalhas, as suas guerras, para você ter uma vida abençoada aqui na terra, mas acima de tudo, para que você venha ter uma vida com Deus e venha passar a ser uma pessoa com vida e vida de verdade, a saber, a entrega ao nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, e até quinta-feira com mais uma live lá no Facebook. Geralmente eu faço às 7 horas da noite, tá bom? Que Deus abençoe. Dê o seu joinha, comenta o vídeo e um abraço e até mais.